Hoje nós iríamos falar sobre, vamos falar, alimentação, nutrição, beleza que vem de dentro, de que maneira tudo isso contribui para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. E eu, particularmente, não conheço pessoa mais capacitada, mais credenciada a falar sobre isso do que você, Flávio. Você tem uma postura tão coerente com tudo que você faz, com tudo que você fala, e não bastasse você ter tudo isso, você também é extremamente generoso em compartilhar com todos nós. Eu sou sua aluna, sua pupila, sua discípula, e eu gostaria que nós conversássemos um pouco sobre esse assunto que é tão rico e de que maneira que a nutrição pode contribuir para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, para uma vida melhor, para uma vida mais significativa. Puxa, Cris, primeiro, obrigado pelas palavras, obrigado pela sua bondade, né? Eu percebi a Cris assim como uma pessoa magnetizante, né? No primeiro contato com ela, a quantidade de carisma que ela tem, aliada a uma inteligência tão sofisticada, tão perceptiva. Obrigada. Muito bom conversar com você em cada oportunidade. Eu me sinto privilegiado por ter você como amiga. Muito obrigado. Ah, é um privilégio, sim. Obrigada a você, Flávio. E como eu disse aqui para todo mundo que está nos assistindo, eu queria agradecê-los um a um, os que vieram para cá agora no susto junto comigo, os que estão aqui porque confiam tanto no Flávio e em tudo que ele endossa. Domingo, 10 horas da manhã, tantas coisas para fazer e vocês escolheram estar aqui conosco. Então, eu tenho certeza, né? A palavra chega quando o ouvido está pronto. Eu tenho certeza que todos vocês estão aqui para buscarem essa melhor versão de todos vocês, de todos nós, porque a gente não merece nada menos do que isso, né, Flávio? É verdade. Acho que a cada vez mais eu percebo que a base de tudo é o amor próprio, né? Você gostar de você mesmo, você valorizar a si próprio. E aí você vai buscando conhecimento sobre como se tratar bem para que você se sinta melhor. Porque quanto melhor você se sente, melhor você desempenha suas atividades no mundo, mais você sorri, mais generoso você naturalmente se torna, e aí o mundo vai ficando um lugar mais legal, porque você cuidou de você primeiro, né? Sim. Aquela velha analogia de você, né, num caso de emergência, primeiro coloque a máscara em você e depois coloque no outro, né? Isso é super importante. Sim. E eu vejo a nutrição como um fundamento prático, materializado desse amor próprio, né? Você escolher se alimentar de forma a contemplar as necessidades do corpo que você habita. Reconhecer que você está dentro de um corpo, que é uma fisiologia complexa, mas que é uma fisiologia orgânica da natureza, um corpo feito de natureza, feito dos mesmos elementos, dos mesmos minerais, dos mesmos componentes de carbono que existem em todas as outras formas de vida. E que, assim como tudo na natureza, o corpo tem um ritmo próprio, tem demandas de nutrientes, tem as suas necessidades e capacidades de adaptação às diferentes circunstâncias. E habitar dentro de um corpo em harmonia significa compreender quais são essas necessidades, limitações e viver de forma a encaixar o seu estilo de vida de uma forma que também contempla essas necessidades, né? Você faz o que você tem que fazer, desenvolve seu trabalho, seu estudo, sua pesquisa, seu prazer, mas você nunca deixa de prestar atenção na integridade desta sofisticada máquina que te hospeda, que é o seu corpo. Muito Penso lindo assim. você colocar dessa maneira, Flávia. Eu gosto muito dessa abordagem holística que você tem, não só em relação à alimentação, mas em relação à vida como um todo. Eu adoro ouvi-lo falar, por exemplo, sobre beleza, porque as pessoas, de uma maneira geral, quando você fala sobre beleza, né, você, digo a gente, elas sempre conectam ou fazem uma primeira ligação com o aspecto físico, né? E eu sei que você gosta de filosofia tanto quanto eu. Se a gente remontar às escolas platônicas, né? Platão, Aristóteles, que falavam da beleza e que se preocupavam da estética do lugar, até com a mais elevada de todas elas, né? Com a virtude,
a gente vai ver que ela é uma necessidade nas nossas vidas. Porque a beleza, ela pode estar no aspecto e na forma física, obviamente, mas ela está presente na natureza, ela está presente numa música que você ouve que te inspira, ela está presente na beleza do alimento que você prepara para você mesmo, numa poesia, num livro que você lê. E eu gosto muito de ouvi-lo falar sobre isso, porque eu acho que, acredito, que quando você fala, você nos inspira a buscar a beleza, né? Não só nessa questão do aspecto físico, como também na harmonia com tudo ao nosso redor. E essa abordagem que você tem em relação à alimentação, em relação à nutrição, né, como essa matéria-prima para o corpo, para esse veículo que a gente tem aqui, ela é muito importante, porque ela não nos deixa desconsiderar nenhum aspecto da vida. Perfeito. E eu acho muito interessante assim perceber que você usou a palavra ideal, né? Acho que beleza para mim é sinônimo de harmonia. E beleza não é sinônimo de um padrão estético específico, de um rosto, de um alinhamento, de tamanho de nariz, boca. Não é isso, né? Tanto que existem tantas pessoas fora de um padrão de beleza que têm um magnetismo, um carisma assombroso, né? Não é sobre isso. Não é sobre você tentar atingir um padrão, é sobre você encontrar a harmonia primeiro dentro de você. As coisas que nascem de dentro são muito mais profundamente enraizadas e, portanto, se manifestam de uma forma mais bonita, tá? Encontrar uma harmonia interna e aí, dentro da sua individualidade, trabalhar para que a melhor expressão da sua beleza aconteça. E isso a gente faz com cuidados específicos na alimentação, na atividade física, no repouso adequado, em tudo aquilo que compõe a saúde, né? Porque a beleza é um sintoma da saúde. Quando você está saudável, a melhor versão da sua beleza individual vai se manifestar, porque assim é como uma planta saudável que fica mais bonita do que uma planta que foi cultivada num solo empobrecido de minerais. Ela não tem aquilo que ela precisa para exuberar, certo? E a mesma coisa com o ser humano, né? E essa beleza, essa harmonia também pode ser percebida em tantas outras coisas, como você mencionou, né? Na arquitetura, eu sou um apreciador de ambientes, eu sou muito fã da arquitetura, das nuances, dos detalhes, dos alinhamentos, dos materiais, das texturas. Então, consigo compreender os filósofos da antiguidade nesse aspecto, né? De perceber assim com clareza quando nós nos cercamos também de coisas bonitas, como que isso modela a nossa mente para que ela possa encontrar outros patamares de harmonia e aí criar com mais beleza ainda. Beleza gera beleza. E isso é, curiosamente, uma coisa que nós observamos também na alimentação. Isso é uma coisa que eu trouxe para falar hoje para vocês, que eu estava pensando nisso, né? Que é quanto mais você come algo, mais você quer comer aquilo, né? Isso é um grande desafio que as pessoas têm. Quando elas começam a perceber que a alimentação industrializada, açucarada, com óleos pró-inflamatórios, com tantas coisas que a indústria nos trouxe e nos ensinou que eram normais, que faziam parte da vida e que eram inofensivas, a ponto de nós comemorarmos um aniversário de uma pessoa tão amada como um filho ou uma filha, com um bolo cheio daquilo que faz mal para a saúde, né? Celebramos a vida com aquilo que é antivida. Então, chegou neste nível de normalidade a história que nos foi contada, né? Sobre o quanto que o açúcar é normal, quanto que os óleos pró-inflamatórios ultraprocessados que a indústria oferece em tantos industrializados, bolacha, biscoito, sorvete, de tudo mesmo, salsicha, não importa, né? Esse tipo de gordura. E o quanto que isso nos faz mal, o quanto que a evidência científica mostra que faz mal. Quando você começa a se deparar com essa realidade, você tende a perceber uma resistência em mudar dentro de você. Ai, mas eu gosto tanto disso, né? Curiosamente, você se torna... É como se você
estivesse vivendo a síndrome de Estocolmo com o alimento, né? Você começa a desenvolver uma relação de amor com aquilo que te Amor mantém pelo seu sequestrador. pelo seu sequestrador, né? Por aquilo que está sequestrando a sua saúde plena. Por quê? Por que que isso acontece? Por uma série de motivos. A alimentação modela seus hormônios, modela a sua flora intestinal, seu microbioma, modela determinados gatilhos metabólicos que, por exemplo, açúcar é algo que quanto mais você come, mais você quer comer. E aí você come mais um pouquinho, você quer mais um pouquinho e logo você está ali no ciclo, tá? Farinhas, uma alimentação baseada em excesso de amidos, carboidratos acelulares que entram na sua corrente sanguínea muito rapidamente, ativam gatilhos hormonais muito intensos para tentar modelar esse excesso de açúcar, porque nosso corpo não foi feito para processar isso. Nossos ancestrais, até muito pouco tempo atrás, tinham pouquíssimo acesso a esse tipo de alimento, né? E, para se ter uma ideia, o imperador chinês, quando ia receber hóspedes de gala, vinha um servo que trazia um açucareiro de ouro cravejado com pedras preciosas. O açúcar nessa época era literalmente vendido a peso de ouro, né? Porque era difícil extrair, condensar para chegar num cristalzinho. E hoje o açúcar está onipresente, é barato, é um realçador de sabor que vicia o paladar e por isso usa-se em tudo quanto é produto industrial. Você não precisa de qualidade para que ele fique saboroso e mexer com gatilhos de recompensa no cérebro que fazem com que você queira mais e mais e mais. Então, essa é a primeira percepção importante. Primeiro, valorizar a si próprio, né, como a gente estava falando, gostar de si mesmo, querer ser o melhor que a vida tem para você. E a segunda, entender que nós nascemos numa era onde o normal não é o ideal. Okay? O comum, que foi propagado pelos meios de massa, de comunicação, pelas propagandas, daquela família sorridente passando margarina no milho verde, sabe? Aquela gordura tão ruim, tão nociva. A gente foi recebendo esses inputs ao longo da nossa infância, alguns, adolescência, outros, né? E começa a Então, associar isso com momentos e lembranças felizes, né, Flávio? E aí, às vezes, naquela hora que você está triste ou cansado ou estressado, você fala, eu mereço. E resgata essas lembranças que lá atrás foram, infelizmente, associadas a momentos positivos de conexão, como você falou, festinha de aniversário, né? Doce, bolo com confeito, no confeito tem gordura e todas essas coisas. E continua trazendo esse hábito ou essa associação feliz para o momento atual. isso, e isso vem de uma coisa da gente não ter integrado ainda aspectos da nossa infância, né, no nosso psique. Basicamente, um aspecto do autoconhecimento também você integrar emoções da infância, muitas vezes exageradas e significadas de forma equivocada, né? Trazer isso para o seu intelecto adulto, trazer isso para a luz do seu discernimento, para aquilo que você já entende como real, e aí integrar esse aspecto e se libertar dessas influências, né? Então, por exemplo, se você caiu, se machucou, estava, né, com os amigos, caiu, se machucou, aí vem o seu pai te dar um docinho, uma balinha, com todo o carinho que ele tinha, né, querendo trazer uma coisa boa para a criança, cria-se um link. Açúcar é o amor do meu pai. Aí você na idade adulta começa às vezes a se sobrecarregar com os muitos momentos difíceis que nós atravessamos, né, são muitos. Você tende naturalmente a buscar este afeto, este conforto na forma de um alimento, na forma de um sabor, na forma de algo que vai trazer a memória afetiva, né? Então, entender isto para a sua particularidade, mergulhar dentro de si, encontrar com as memórias, desativar as memórias, é um processo tão interessante, assim, que te deixa mais livre para escolher, né, a partir do seu discernimento, a partir do seu conhecimento. E eu acho que uma coisa muito bonita disso também, Flávio, e aí eu me inspiro em palavras e coisas que você traz para a gente, é que se não é pelo aspecto emocional, que seja pelo aspecto, então, do conhecimento, né? Porque
São informações que a gente sabe que o açúcar faz mal, a gente sabe que a margarina é péssima, né? Isso para citar alguns dos exemplos que a gente mencionou aqui. Mas, então por que a gente não coloca em prática? Então, eu gosto muito dessa maneira que você coloca, que você fala, porque ninguém explica, a gente não tem o conhecimento. E uma vez que a gente entende, né, o processo inflamatório ou o que vai acontecer com o nosso corpo quando você ingere aquela substância. E aí o lado bom, quando você começa a aprender e sabe a hora certa de tomar aquele nutriente, por que que aquele alimento vai ser importante para você, de que maneira que você vai não só resolver questões já existentes no seu corpo, mas prevenir outras através dos alimentos, isso é de uma sabedoria e de um poder, né, Flávio? Eu acho que é um poder absurdo, porque por tudo que eu ouço você falando, e você de fato me inspira, a gente precisa mesmo ter esse conhecimento, saber, né? Eu gosto de quando você fala, deixar de ser leigo, não ficar só na superficialidade da informação, porque isso tudo é tão rico, e uma vez que isso entra na sua cabeça, não existe outra vida, não existe outra escolha, você sabe qual é o caminho que você tem que seguir, né? Perfeito, eu acho que é muito importante que você tome dimensão do preço que você paga por fazer escolhas ruins, tá? E é bom você estudar um pouco sobre isso. Não para desenvolver uma obsessão doentia, uma ortorexia, que é um medo de comer certas coisas, né? Aqui a gente não está falando em ser radical, em eliminar tudo da sua vida para sempre. Não é sobre isso. A alimentação é bom senso. Se você tem um estilo de vida saudável, cotidiano, se você se trata muito bem no cotidiano, não tem nenhum problema, eventualmente, você sair e vivenciar uma exceção, né? Você não precisa ser aquela pessoa que pratica uma religião dogmática alimentar, que tem que seguir os preceitos, né? Você vai atingir a iluminação a partir de uma prática específica de alimentação. Não é isso, né? Você gosta de você, você quer se tratar bem, às vezes se tratar bem é fazer uma exceção, você está com amigos, você está social, você sabe que aquilo não é ideal, e aí você vai degustar um pouquinho, vai ter um prazer com aquilo, não significa também que você vai exagerar e se entupir daquilo porque você ficou represando o desejo. Não é sobre represar desejo também, né? É sobre você aos poucos ir construindo uma resolução, uma certeza de que mais vale um prazer duradouro que se instala com a saúde, né, com o equilíbrio da homeostase, do que um prazer temporário sensorial de um gatilho hormonal que um docinho te traz, né? Mas isso é uma coisa que você vai construindo, não comendo, comendo, não comendo, comendo, entendendo, estudando, vendo como é que acontece, as estatísticas de doença, de quem consome muito disso. Você vai juntando um monte de coisa, sua experiência, com seu conhecimento, né? E isso é um caminho, isso é uma parte do caminho, né? Uma outra parte importante do caminho é o que eu acho que, na verdade, deveria se começar com ela. Essa é uma parte que eu acho que você entra depois com ela. A parte que deveria se começar é em entender o que está faltando para a sua nutrição e preencher essa necessidade, ok? Dar prosperidade nutricional para o seu corpo, não deixar que falte, não deixar que deficiências afetem diferentes aspectos da saúde. Por que começa-se por isso? Porque a saciedade é gerada a partir do preenchimento das necessidades. Então, se você adota uma alimentação que tem densidade nutricional, que ela é rica, ela oferece os minerais, as vitaminas, as proteínas, os óleos nutritivos, tudo o que o corpo precisa, você tende a ficar satisfeito, você tende a ficar bem, não só em aspectos do metabolismo, mas saciedade mesmo, né? E aí fica muito mais fácil você empreender uma guerra contra o vício do açúcar, né? Às vezes ali
sustentando um sentimento temporário de privação, mas significando aquilo, transformando de alguma forma, buscando uma alternativa zero açúcar, natural, que não faça mal para você, buscando trocar um doce muito concentrado em açúcar por uma fruta um pouco mais doce. Você vai criando caminhos, né? Enquanto você vai trocando, vai vivendo essa transformação dentro de você. E isso é muito mais fácil quando o seu corpo está satisfeito, quando você está preenchido, né? É super importante este entendimento. Preencha as necessidades do seu corpo, porque tudo vai ficar mais fácil a partir disso. Esse é o primeiro foco de qualquer um. Não se preocupe com seus vícios, com seus docinhos. Quando chegar a hora, quando você estiver fortalecido, você entra nesse combate. Okay? Caso contrário, você vai vivenciar o famoso efeito sanfona das dietas restritivas, do entra e sai, das resoluções do ano novo que você não cumpriu. Porque lá dentro tem uma ânsia, uma necessidade, um craving que os nutrientes preenchem. E é engraçado, duas coisas que você falou ficaram muito na minha cabeça. A primeira é que a gente sempre tem... Tudo aquilo que você já come, você tem vontade de comer mais, né? Então, se isso acontece com o açúcar, que é um vilão, isso pode acontecer também com o bom alimento. Então, e a mesma coisa, eu acredito, Flávio, que vale também para os outros bons hábitos. Porque essa semana eu estava conversando com a doutora Alessandra Raskovski, que é endócrina, e a gente falou muito também de meditação e exercício físico, e a mesma coisa em relação à alimentação vale também, por exemplo, para esses dois. Mesmo que você comece, a princípio, não muito convencido de que você gosta daquilo, né? Tantas pessoas têm isso com o alimento, com a vontade ou não de praticar uma atividade física. Quando a gente começa e aquilo começa a ficar meio que no seu automático e você começa a perceber o benefício daquilo na sua vida, essa chave vira automaticamente, né, Flávio? Porque aí deixa de ser um combate e passa a ser uma escolha muito verdadeira, porque de uma hora para outra, e é de fato de uma hora para outra, essas mudanças, elas não levam muito tempo, né? Acho que você é a melhor pessoa para falar sobre isso, que você tem os dados e a estatística de tudo, mas o que eu percebo, né, assim como todo mundo aqui que está nos assistindo, quando eu começo a introduzir algo novo e eu insisto naquilo, especialmente no início, quando a gente ainda tem alguma resistência, aquilo vai ficando cada vez mais natural, e a hora que eu vejo eu já estou gostando, porque quando a gente interrompe a ginástica também é assim, você para um tempo nas férias, para voltar fica difícil, mas depois de uma semana você já entra naquele ritmo de novo e já é um prazer. Então, eu diria, para qualquer pessoa que está aqui assistindo, até porque eu posso me colocar nesse exemplo, mesmo que não seja o mais confortável ou o melhor para você naquele momento, insista, porque aquilo vai te fazer bem e naturalmente aquilo fica incorporado na sua vida. Perfeito, perfeito. Isso é super importante, né? O esforço faz parte de toda a construção de valor nesse mundo. Não tem como não ser assim. É Okay? verdade. Não tem como, faz parte, não adianta. A nossa cultura moderna, atual, ela tira o valor do esforço, é tudo muito facinho, você aperta os botõezinhos e é muito difícil. Você não gosta de alguém, você bloqueia, você não tem que lidar com aquilo, né? Então, assim, a gente precisa entender o valor do esforço. Para você realizar algumas das tarefas mais valiosas deste mundo, que são principalmente transformar vício em virtude, transformar egoísmo em generosidade, transformar inveja em admiração, né? Transformar doença em saúde, você vai precisar de resiliência, foco, constância, né? Inclusive isso é necessário para construir essa condição agradável que você mencionou, né? Programar hábitos positivos. Sim. Do mesmo jeito que nós podemos nos viciar naquilo que nos faz mal e fica difícil soltar aquele hábito, nós podemos construir hábitos positivos que nos trazem
recompensas construtivas, né? Por exemplo, atividade física é uma delas, construir uma estrutura muscular saudável que vai sustentar sua postura, que vai sustentar sua coluna, que vai manter a sua massa óssea conforme você envelhece, vai manter você capaz de se mover, dormindo melhor, processando melhor o alimento. Não, você não vai conseguir isso sentado. Por mais que você leia a respeito, por mais que você converse a respeito e saiba tudo sobre o assunto, se você não efetivamente sentir o peso, né, causar as micros rupturas no tecido muscular, eles não vão depois ter a condição de se fortalecer, né? E é assim que funciona o exercício. Você machuca, de certa forma, o músculo, para que ele volte, para que ele se refaça, e quando ele se refaz um pouquinho mais forte. Aí você vai lá, de novo, depois do repouso, depois da refação, você faz um pouco mais de esforço, e aí vai indo, construindo, cultivando, que é um aspecto importante da saúde também. Não é só comida, não é só nutrição, tem também atividade física, tem também gerenciamento do estresse, né? Saber organizar-se com o seu mundo interno para lidar com as pressões do mundo, que não vão deixar de vir nunca, elas fazem parte de estar vivo. O mundo nunca vai ficar pacífico o suficiente para que você viva sem esforço, né? Então, a questão é que quando a gente está com tudo isso equilibrado, né, Flávio? Você administra tudo que está ao seu redor de uma maneira muito mais sábia, porque você está no seu eixo, né? Então você entende aquilo como uma circunstância da vida, mas aquilo não te domina, aquilo não faz você perder o eixo e saber o que é de fato importante, né? É perfeito isso, né? Acho que o trabalho deve ser buscar ser dono de si próprio, né? Em relação a tudo, em relação à capacidade de escolher comer aquilo que vai te servir bem. Isso é uma capacidade que a gente vai construindo, somando várias coisas dentro de si, somando entendimento, somando inspiração, os motivos corretos de motivação e entendendo qual preço você paga por não seguir determinadas necessidades da sua fisiologia, né? Mas também para o universo interno isso se aplica, né? Sim. Também se aplica. Flávio, a gente está aqui para falar de saúde, de felicidade, de bem-estar, enfim. Mas hoje, a maior causa de morte, né, no mundo, de acordo com a OMS, são as doenças crônicas. E elas são geradas por nós mesmos, ou seja, por maus hábitos, seja ele da alimentação, um estilo de vida, né, que não é coerente, vamos dizer, para aquilo que nós viemos, para aquilo que nós somos e podemos nos tornar a ser. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque este é um assunto muito pouco abordado. E abordado por médicos, pouco abordado pela mídia, por vários profissionais. E como a gente estava conversando ali, a partir do momento que a gente tem um entendimento maior, né, do que está por trás, a gente passa a agir de uma maneira mais sábia. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Cris, esse não é um assunto, esse é o assunto, né? Esse é o assunto. Esse é um dos maiores males que assola o bem-estar da humanidade, né? São as doenças construídas a partir de escolhas recorrentes, escolhas ruins. Uma coisa é você cometer um erro, outra coisa é você reincidir no erro. Outra coisa é você reincidir no erro diariamente, por meses, anos, talvez décadas, né? O corpo, por mais adaptativo e resiliente que ele seja, ele tem os seus limites. A saúde começa a ceder se você sobrecarrega ela com escolhas que a prejudicam, né? E aí é interessante trazer um fato, porque por algum tempo nos foi contada a história de que, puxa, as doenças são genéticas e não importa muito o que você faça, se o seu pai teve um problema, você necessariamente vai ter aquilo e é inevitável, viva do jeito que você quiser, ok? Então, esse é um conceito antigo e, embora seja fato que nós trazemos, claro, heranças genéticas, qualidades, defeitos, fraquezas, fortalezas dos nossos ancestrais mais diretos, né? É um fato isso,
A ciência mais moderna já demonstra que apenas 20% daquilo que você manifesta na sua saúde é herança. E 80% é escolha. Escolha diária que você faz, dia após dia, construindo aquilo, né? Então, quando a gente fala doença crônica, nós estamos nos referindo a esse tipo de doença, que ela, puxa, teve um gatilho genético? Teve, mas você apertou este gatilho com os hábitos que vão ativar aqueles genes. Tá? Então, principalmente alimentação, principalmente excesso de estresse, falta de repouso, principalmente sedentarismo e falta de contato com a natureza, falta de contato com a luz do sol, falta de contato com ar puro, falta de contato com água pura. São coisas que constituem também a nossa fisiologia, a nossa saúde. Nós somos seres naturais. Então, isso, né? Super importante pensar dessa maneira. E de que maneira... Ah, sim, por favor. Não, continue, eu não quero te Não, interromper. não, pode fazer a pergunta. Não, Estou não, esperando. por favor, venha na sua linha de raciocínio, porque você faz tudo tão concatenado, não quero te interromper. Não, na verdade eu parei porque eu estava esperando a sua pergunta. Ah! Então eu ia lhe perguntar, bom, como eu lhe disse, a gente sabe, a grosso modo, tudo o que precisa ser feito em relação à alimentação, o que que a gente evita, o que que a gente precisa se forçar ou se habituar a comer, em relação à nossa saúde mental, espiritual, a gente hoje sabe da importância, e a ciência corrobora, né, o impacto disso na nossa vida, o físico a mesma coisa, e de que maneira a gente pode fazer melhores escolhas. Eu sei que você tem um projeto maravilhoso, o Projeto Longevidade, queria que você depois falasse. Vai começar uma turma nova agora em agosto, não vai? Eu tenho um projeto de ensino à distância, onde eu busco transmitir um conhecimento mais prático mesmo, qual alimento, como é que funciona, o que é proteína, qual a necessidade diária, onde você encontra, por que eu acredito que as pessoas que passam de uma certa idade, 35 anos, todo mundo já precisa começar a usar mais proteína. Eu vou explicando os fundamentos da longevidade, por que comer melhor te ajuda a comer menos e por que comer menos te ajuda a viver mais. Né? Quanto menos você come, mais você vive. A ciência demonstra isso com muita clareza. É uma das poucas unanimidades da ciência, inquestionável isso. Né? E vou entrando no detalhe, receita culinária, livro de receita, alimentação na gestação. A gente vai estudando ali diferentes aspectos daquilo que é necessário você saber, na síntese do que é necessário você saber, sem muito termo científico, sem nutricionês, né? Eu acho que é muito importante as pessoas terem acesso a esse conhecimento. Eu gostaria de ter tido acesso a isso nos meus anos de high school, né? Ali na escola. Acho que eu sempre teria sido mais útil do que a versão daquilo que eles chamam de história, que eles ensinam. Ou ainda conhecimento sobre ligações covalentes da química, coisas que eu nunca usei. Eu gostaria de ter aprendido sobre como cuidar da minha saúde nesse período. Priorizaria aprender isso, inclusive, né? E aí eu criei uma forma, porque eu primeiro dava cursos presenciais, passei muito tempo dando cursos presenciais, mas isso me limitava muito a grupos pequenos, né? E com o advento da internet, as possibilidades que ela nos traz, nós criamos esse projeto de ensino à distância. Começamos em 2016, temos 4 anos, e nesse curto período tivemos um sucesso imenso. Ultrapassamos 16.500 alunos. Uau! E é muita gente, né? Imagina É como que eu teria muita gente! capacidade de ensinar para tanta gente no presencial nunca. E os feedbacks das transformações que as pessoas vivenciam, as mudanças na sua saúde, na sua perspectiva de como entender o mundo, assim, é muito, muito satisfatório para mim fazer esse trabalho. E eu recebi muitos pedidos mesmo, porque assim, a gente só ia abrir a próxima turma no começo do ano que vem. Mas nós recebemos pedidos e aí eu vou abrir, aproveitando essa situação que as pessoas estão em casa, dispostas a aprender coisas novas. Abrir agora no finalzinho de agosto uma nova turma. Então vou fazer primeiro um evento aberto, gratuito para todo mundo, com vários conhecimentos, e aí quem quiser se aprofundar vai ser convidado no final desse evento. Ah, que ótimo, que maravilha. Flávio,
na meditação, vamos dizer assim, né? Muito do que você leva para a cama na hora de você dormir é a maneira que você vai acordar no dia seguinte. E a maneira que você acorda, ela dita muito o desdobramento do seu dia, como vai ser, né? Então, por isso que muitas pessoas, eu inclusive, você também, que eu sei, desenvolve rituais matinais, porque, sem sombra de dúvida, eles nos ajudam a conduzir o dia de uma maneira melhor, mais alegre, mais plena, mais focada, mais sábia, mais calma. Os benefícios são incontáveis, né? A gente poderia listar aqui vários e dar muitos exemplos. Eu sei que a gente tem pouco tempo e é óbvio que numa live a gente não vai resolver o problema da maior parte das pessoas. Mas Claro. de todo o conhecimento que você tem e de toda a generosidade que lhe é muito peculiar, você poderia compartilhar aqui com a gente o que de fato você já comprovou que é eficaz na alimentação, para a gente poder ter um dia que se desdobra com mais facilidade, com menos cansaço, com menos ansiedade, com foco, com alegria. Eu adoro você desmistificando coisas. Eu adorei quando você desmistificou o café. O ovo era demonizado. Você fez com que a gente olhasse para ele de uma outra maneira também. Então, eu gostaria que você falasse de pequenas e boas dicas de como a gente pode começar o dia nos alimentando de forma que a gente conduza o restante de uma maneira melhor e mais feliz. Perfeito. Isso é bem interessante, né? Eu gosto de entender rituais, né? Como, pensa, você está escrevendo, né? Imagine que o dia é um texto que você está escrevendo. Um ritual é um ponto final e um parágrafo. Ele define, traça linhas no seu processo contínuo que te permite ter um pouco mais de consciência e direcionamento, né? Que aquilo todos os dias você faz, e você faz, e você faz. E é um ponto de reinício quando você sai da linha, né? Então, o primeiro e mais importante, eu acho, ritual matinal no que diz respeito a ingeríveis, né? Que não estamos falando de meditação ou de ativação corporal, qualquer coisa, né? Daquilo que você ingere diretamente, é começar o dia com um belíssimo copo de água, ok? Uma belíssima hidratação. Nós perdemos líquido enquanto nós dormimos, o colchão é seco, ele vai absorver de você. Muitos ambientes são fechados, são secos, você acorda desidratado, né? Então, primeira coisa, acordar e hidratar-se. E aí tem coisas que você pode acrescentar nessa água. Você pode acrescentar gotas de limão, talvez um vinagre de maçã, para já ativar certas secreções, estimular o corpo de certa maneira. Você pode adicionar eletrólitos, que são sais minerais que te permitem absorver melhor a hidratação. Você pode tomar alguns suplementos matinais, tem várias coisas, né? O importante é, a cada dia, acordei, preciso me hidratar. Bem, mas não é um copinho assim, americano, é um copão. Hidrata mesmo, enche o tanque quando você acorda, né? Eu acho que é um bom ponto de sobriedade para o início do dia. Ao invés de já pensar, vou acordar, vou comer pãozinho de queijo. Na minha terra fala assim, né? Sou mineiro. Na minha também. Comer pãozinho de queijo, sentar um cafezinho. Calma, podemos chegar nisso mais adiante. Primeiro, aquela sobriedade da hidratação matinal que vai funcionar como um reinício, um restart, assim. Caso você tenha saído da linha no dia anterior, opa, lembrou a água. É mesmo, tenho esse compromisso com a minha saúde. E a partir disso você vai seguindo nas suas sequências, né? E a próxima sugestão, bem prática, é você começar o seu dia com uma refeição predominantemente lipoproteica. Lipoproteico significa associação de gordura com proteína. Okay? Um ovo é um alimento lipoproteico, por exemplo. Ele tem a gordura predominante na gema e a proteína predominante na clara. Ambos têm um pouco de cada, a clara tem bem quase nada de gordura. Mas a soma dos dois gera um alimento mais completo, né? Se você for observar os alimentos mais nutritivos da natureza, eles têm esse perfil de serem lipoproteicos. Os nossos ancestrais valorizavam esses alimentos e por esses alimentos encontrarem-se predominantemente no reino animal, nossos ancestrais nunca foram veganos, por exemplo. Isso é uma coisa nova, moderna.
conceito desenvolvido recentemente, principalmente como uma resposta às más práticas da indústria, que de fato atua de uma forma desrespeitosa, poluidora, destruidora. Né? Isso é uma coisa, né? Aí tem que traçar linhas, separação. Discernimento significa separação, clareza. Então, isto é um problema de fato, né, com o qual qualquer pessoa com alguma sensibilidade se sente consternado. Né? Outra coisa é como o seu corpo reage a alimentos que a nossa ancestralidade sempre utilizou. Carnes, por exemplo, né? Gorduras animais, como a manteiga. Né? O corpo reage muito bem na maioria dos casos. Existem dietas, né? Quando falo de dieta, eu estou falando de um estilo de vida temporário, tá? Dietas de cura de determinadas doenças gastrointestinais ou metabólicas que são feitas baseadas em produtos de origem animal. A pessoa praticamente exclui tudo que vem de planta, né, para trazer clareza de que não é só o reino das plantas que é saudável, que não é só o reino das plantas que é natural, de que o produto de origem animal ele é necessariamente nocivo. Isso é um equívoco. A ciência mostra que isso é um equívoco. Nosso corpo processa, digere bem. Tá? Claro que aí vai ter individualidade, sempre tem isso, sempre vai ter aquela pessoa que não vai digerir bem um determinado tipo de carne, né? Sempre eu, por exemplo, frutos do mar não funcionam para mim, né? Não é uma opção. Né? Isso é um fato, não tem como eu lutar contra isso, mas também não tem como eu achar que por causa disso frutos do mar vão ser ruins para todas as pessoas. Né? Então, o discernimento é você separar as coisas, colocá-las nos seus devidos lugares. Então, acho super importante ter este conhecimento de que começar o dia com uma refeição lipoproteica, com baixo teor de carboidrato, né? E aí vai oscilar um pouco quanto de carboidrato. Depende da sua tolerância, depende do contexto que você está vivendo, depende do seu objetivo naquele momento, depende da sua individualidade, como seu corpo processa, do nível de atividade física que você pratica, tá? Mas, em geral, nós temos uma tendência a exagerar nos carboidratos. Temos uma O tendência. melhor é que não tenha no café da manhã. Se você puder, por Aí, exemplo... Aí não tem uma regra, assim, entendeu? Vão haver pessoas que vão prosperar com zero carbo ou quase zero carbo, vão ficar muito melhores do que se tivesse um pouco, ok? Tem pessoas que vão precisar de uma quantidade maior, porque o metabolismo delas pede aquilo, tá? Então, também é um erro estrutural você achar que tem um jeito certo para todo mundo, que tem que seguir aquela risquinha, aquela... Não tem. Não tem. Assim como cada pessoa tem o seu caminho nesse mundo, tem o seu caminho interno para se encontrar com as suas riquezas internas, tem que cruzar seus vales particulares, né? A sua fisiologia também pede ajustes individuais. Aquela sintonia fina, aquele ajuste fino, ele é individual. Estruturalmente, temos o fato de que nós, como seres humanos, temos uma limitação da quantidade de carboidrato que nós conseguimos processar de uma forma saudável. Isso não significa demonizar carboidrato, dizer que eles fazem mal para a saúde. Não. Mas significa dizer que basear a alimentação em carboidrato é um equívoco. E significa dizer que nós devemos ter este olhar para não exagerar na farinha, no polvilho, na maisena, na tapioca, na banana, no suco de fruta e, por que não, né, todos os produtos adicionados de açúcar. Às vezes você tem farinha, que já é uma forma de açúcar. Não é só o açúcar da cana. Quando eu falo açúcar, eu estou me referindo a tudo que se transforma em glicose no seu sangue. Tá? Tem açúcar da cana, açúcar da beterraba, açúcar do coco, açúcar do milho, maltodestrina, açúcar que é a batata, vira açúcar, enfim, farinha de trigo, a farinha da tapioca, tudo isso, na verdade, para o seu corpo opera de uma forma semelhante ao cornflakes, da granola, entende? Tudo isso funciona como uma forma. E não é que você não pode comer esses alimentos, é que o seu corpo tem uma limitação. Você não pode exagerar no consumo, né? Dentro de certas limitações, e aí quem vai ditar quais são essas limitações é a sua individualidade, um bom profissional pode te acompanhar e te ajudar a identificar, mas uma pessoa sensível também consegue perceber. Eu sugiro que você comece a sua primeira refeição do dia moderando, tá? Eu, na verdade,
deixo os meus carboidratos mais para o final do meu dia, para Olha o que jantar. interessante. Aham. Porque o carboidrato, ele me seda um pouco. Eu sinto que ele me dá sono, né? Ele diminui o meu ritmo e até um pouco da minha lucidez. Tá? Me deixa um pouco mais sedado. Aí eu uso isso como algo para me preparar para o repouso. Ok, vamos baixar a frequência, botar uma marcha mais tranquila, para eu me acalmando. E este carboidrato noturno, ele ajuda a sustentar o sono também. É muito interessante perceber. Não estou falando para você comer imediatamente antes de dormir, mas Aham. naquela última refeição que a gente faz, né? Que é quem faz isso muito bem são os estrangeiros, né? O europeu, o americano, eles têm essa coisa de jantar cedo, né? É Aqui no verdade. Brasil a gente janta 9 horas da noite, 10 horas da noite, tem gente que janta 11 horas da noite. Tá errado isso. Meu Deus, é. Tá errado isso porque não é porque conceitualmente é errado, porque algum santo falou que é errado e não se faz, né? Tá errado porque o nosso corpo, ele tem um metabolismo específico com seus horários hormonais, tem uma coisa chamada cronobiologia. E num horário específico, ele vai começar a secretar hormônios de repouso, ele vai começar a secretar hormônios regenerativos, que se a digestão estiver ocupada, demandando outros hormônios, estes hormônios não conseguem atuar, porque o corpo vai ficar dividido. É simplesmente assim. Por isso que há uma sabedoria em você trazer a sua última refeição para ali pouco depois do pôr do sol, né, como fazem várias culturas. Acho isso bem Sim, interessante. sim, é verdade. Ah, eu acho muito lindo, Flávio, a gente observar que, de fato, tudo na vida está interligado e tudo que está dentro está fora, da mesma coisa que tudo que está fora está dentro, né? Tentando falar de uma maneira mais óbvia, perceber que não é uma coisa só e que, por exemplo, pegando o exemplo que você acabou de dar do jantar mais tarde, vai atrapalhar o sono, mesmo que você tenha tido um dia se alimentado bem, se você não dorme bem, talvez aquilo não vai ser bem processado, você não vai conseguir emagrecer, os hormônios não vão ser liberados e no dia seguinte talvez você já não acorde bem, ou seja, está tudo interligado. E uma vez que a gente compreende todas essas coisas, a gente consegue trazer essa harmonia que a gente busca, né, para a nossa vida, em busca de paz, de bem-estar, de felicidade, de uma maneira mais consciente, porque a gente começa a entender como isso tudo tá ligado. Eu acho incrível quando você, por exemplo, explica a ligação, né, do nervo vago, do cérebro e do intestino, como ele é o nosso segundo cérebro, de que maneira o que você come vai interferir, sim, né, na sua felicidade, no seu foco, na sua rapidez de pensamento, e o contrário também é verdadeiro, né, Flávio? Sim, totalmente. Por exemplo, nós sabemos que boa parte da serotonina, que é esse hormônio que te envolve numa sensação de prazer, né, que normalmente está operando, tá? Se você não está sofrendo, é porque a serotonina está ali agindo no seu corpo, ok? E se você tem uma queda de serotonina, tudo incomoda um pouco. O toque da sua roupa na pele incomoda, né? O barulho incomoda mais, tem muitas coisas. E uma parte significativa dessa produção acontece nos intestinos. Se o seu intestino está inflamado, se você está comendo algo que ele não consegue processar bem, e se você está com um nível de estresse tão grande que o seu intestino está muito revolto, dentre outras coisas, tudo isso prejudica a quantidade desse hormônio de bem-estar que faz com que você se torne uma pessoa mais ranzinza, menos aprazível, né? E quanto mais ranzinza e menos aprazível, menos produtivo, menos sucesso você vai ter nos seus empreendimentos, nas suas tentativas, né? Porque, puxa, um sorriso abre portas e a cara fechada fecha portas, né? Por exemplo. Então, assim, é nesse nível, né? É estrutural na sua vida o cuidado com a sua saúde. Tá na base de tudo. Ah, eu não tenho tempo. Você não está entendendo, você está se distraindo, você está se enganando. Não é que você não tem tempo, você não está priorizando aquilo que é essencial. Você provavelmente tem tempo para assistir um Netflix porque você está exausto e precisa de um repouso. Mas, na verdade, você devia estar usando esse tempo para buscar conhecimento, entender melhor como as coisas funcionam, encontrar os caminhos para se cuidar e colocando isso em prática.
Porque isso te reverte em tantos benefícios e tudo vai melhorando e você acorda um pouquinho melhor a cada dia, ao invés de um pouco pior a cada dia, você está um pouco melhor a cada dia. Né? Quando você se cuida, você vai percebendo que ao invés de envelhecer se degradando, você vai se transformando como vinho. Você vai melhorando, você vai evoluindo. Eu estou aqui perto dos meus 40 anos, faço no ano que vem ainda, mas eu estou mais perto dos 40 do que qualquer coisa. Você acabou de fazer 39, Flávio. Mas eu já eu me sinto um cara mais velho. Eu me sinto um cara velho. Mas eu estou aqui perto dos 40 anos e, cara, nunca estive tão bem. Meus exames nunca foram tão bons, eu nunca tive tanta vitalidade, tanta clareza mental, tanta força física, tudo melhor. Eu não era tão bom assim aos 20. Então, se você se cuida, não tem essa inevitabilidade da degradação da saúde. Eventualmente, a sua máquina física vai expirar, ok? Tem prazo de validade. Mas o que determina, né, se você vai ter problema com o carro, vai ter que trocar o motor, essas coisas, ou se você vai ter uma peça de colecionador que envelheceu bem com o tempo, é o seu cuidado. É o requinte do seu cuidado. Então, acho que isso, assim, é a priorização, essa é a palavra, né? Coloque isso em primeiro lugar na sua vida. Sim. Valorize-se, valorize a sua saúde, pratique esse amor próprio neste nível material. Eu acho que é isso. Autorresponsabilidade em todos os níveis e todas as esferas, né, Flávio? E uma vez dono desse conhecimento, vamos falar dessa maneira, o conhecimento ele gera comprometimento, né? E ele gera uma responsabilidade. Então, a partir do momento que você sabe aquilo, você tem a obrigação de honrar essa parte nobre que aprendeu isso. Então, gera esse comprometimento com você e gera o comprometimento com a sociedade, que é o que você tem. Sim, então, de passar isso para frente, essa responsabilidade de eu sei, cabe a mim levar essa informação para o mundo, né? E como a gente está falando, como é tudo interligado, o que está fora está dentro, o que está dentro está fora, o mesmo se aplica a gente. Uma vez dono da informação, uma vez dono desse conhecimento, quando abre essa janela e você percebe essa luz, a gente tem a obrigação de fazer isso ser uma verdade na nossa vida também, né? Porque não adianta e não vai te levar a lugar nenhum ter esse conhecimento e não usá-lo em prol de você e em prol da humanidade, que é uma coisa que você faz muito bem, ajudando todos nós a ir para esse caminho. É verdade, né? O ser humano ele precisa entender o porquê das coisas. Tá? Ele precisa entender, quando criança, que se ele coloca o dedo na tomada, ele toma um choque, ele não coloca mais, né? Ele precisa entender que a saúde tem as suas necessidades, ele precisa entender quais são essas necessidades. Esse é um conhecimento que não dá para você terceirizar. Não basta você ir numa nutricionista e receber uma prescrição, ir num médico e receber uma prescrição, porque as estatísticas demonstram que quem só recebe uma prescrição, a taxa de se conseguir seguir é muito baixa. Né? Estamos falando de 20% das prescrições nutricionais ou de terapêutica, de remédio mesmo, são seguidas. 20%. É muito baixo. Porque faltou o entendimento, faltou a tarefa que o Hipócrates, que era o pai da medicina, o grego sábio, ele destinou isto aos seus discípulos médicos. Né? O pai da medicina foi tão estrutural para a forma de pensar a medicina moderna, que até hoje, quando um médico se forma, ele recita os juramentos de Hipócrates. Né? E uma dessas funções que Hipócrates designou, que perdeu-se, foi: você precisa, um médico não é um prescritor apenas, ele ensina. Ensina o indivíduo a tomar para si a responsabilidade pela própria saúde, né? a encontrar-se com a independência dos cuidados. O médico ele não quer reter um cliente, ele quer libertar uma pessoa da ignorância e do sofrimento. Esse é um médico real, ok? Obviamente as coisas se distorceram com o passar do tempo, mas na estrutura de tudo está isso, esse entendimento básico e simples de que você precisa entender como cuidar de si. O que diferencia um recém-nascido para uma pessoa madura de fato é a capacidade que ela tem de cuidar de si próprio. O ser humano vai crescendo, vai evoluindo, vai ficando autossuficiente em vários aspectos. E a gente nunca pode perder a noção de que a gente precisa continuar a se tornar cada vez mais autossuficiente, em todos os aspectos. Cada vez mais autorresponsável,
com as nossas emoções, com nossos sentimentos, com as nossas escolhas. Sinto que este é um bom caminho de vida. É verdade. E um dos presentes que eu acho que a maturidade, a experiência e o tempo cronológico de vida nos dá. É um grande presente, né, Flávio? É isso aí. É um grande presente e não vejo outro caminho de felicidade possível sem isso. Concordo com Não você. vejo com Concordo isso. com você. Não tem. E para encerrar, até porque a gente já está na nossa hora, nós falamos sobre isso, mas de uma maneira muito simples. Eu queria colocar para as pessoas uma coisa que me ajudou em muitas mudanças de hábito na minha vida, Flávio. Eu uso uma frase às vezes para me ajudar, que é: o feito é melhor do que perfeito. Então, os 20 minutos que eu caminho todo dia é melhor do que os 5 quilômetros de esteira que eu me proponho a fazer de corrida e nunca faço. E aí você não começa ou não faz, porque aquilo fica inatingível para você, né? Então, quando eu digo feito é melhor que perfeito, não é no sentido de se contentar com qualquer coisa. É que essas pequenas mudanças, especialmente na alimentação e nesses hábitos saudáveis de vida, elas funcionam com pequenos passos, né? Os pequenos passos, eles são um progresso. A gente tende a achar que para ser ideal, a gente tem que estar na academia todo dia, todos os dias precisam ser comida saudável. Não acredito que tem esse dia de junk food, como as pessoas falam, mas isso também é uma conquista, né? Então, Isso aí, um passo tá já é um falando, progresso. isso é super importante porque esta é um dos feitiços do seu adversário interno. Todos temos um adversário interno, né? Que é aquele que nos dificulta alcançar objetivos de valor, tais como tornar-se dono das próprias escolhas, né? Ser menos influenciado por circunstâncias externas e ser capaz de escolher aquilo que faz sentido, né? E esse adversário interno, que diversas culturas já deram diferentes nomes para ele, né? Um dos feitiços que ele tem é assim: ou é tudo ou é nada, né? Ou você é perfeito, ou então resigne-se, né? Se não é para você. Ou você consegue seguir aquela dieta perfeitinha, exata, todos os dias, ou você perdeu tudo. Isso é um grande equívoco, uma grande, né, como você falou, ou você caminha os 5 quilômetros diários na esteira, ou então esses 20 minutos de caminhada não servem para nada. Isso é um equívoco, né? A vida é construída passo após passo, dia após dia, pequenas coisas, um pequeno progresso que se soma a outro, que vem mais um fio de progresso e vai se costurando. E aí você tem um manto de progresso, uma coisa de grande valor, né? Não é que esse manto vai chegar, você vai pedir no eBay e vai chegar para você pronto, né? Não é assim. Construções suas, construções verdadeiras na vida levam tempo e levam esforço. Super importante você saber disso. E o esforço, ele é dia após dia. É um esforço de resiliência, constância. Ele é muito mais Vencer importante. a si mesmo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. É isso aí. Cris. Flávio, muito obrigada. Quero muito lhe agradecer. Você foi generoso até em ceder o seu espaço aqui agora, já que o meu ficou inviável. Imagina. Nunca passei por isso, vou agora até ver o que foi que aconteceu. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pela generosidade no seu compartilhar, por nos receber aqui de maneira tão leve, tão feliz e ao mesmo tempo tão profunda. Obrigada, Flávio. Obrigado, Cris. Como eu já previa, ia ser uma conversa especial. A gente tem uma sintonia muito boa, né? A gente sintoniza-se com coisas muito especiais, de verdade. Então, acho que assim, foi um privilégio compartilhar isso com tanta gente, né? Nessa manhã de domingo. Muito obrigado a cada um de vocês que cedeu um pouco do seu tempo para estar aqui conosco. Espero que a gente tenha outras oportunidades, Cris. Muito obrigada. Tenha um ótimo dia.